Minasan, konnichiwa. Hoje trabalharemos o episódio onde veremos Yan-san e a senhora Kato fazendo compras numa loja de departamentos. Vamos assisti-lo. 奥さん、どうしてこの通り車は通らないんですか？歩行者天国だからよ。歩行者天国。日曜日はどうも自由に歩けるんです。ああ、そうですか。あれ？あの子どうしたんでしょうか？きっと迷子になったんでしょ？かわいそうに。お母さんどこ行ったんでしょうか？きっと買い物に夢中になってるでしょ？あ、そうかもしれませんね。大丈夫大丈夫。どうもありがとうございました。よかったですね。もう一つ買い物に行きましょう。黄色のポロシャツにブルーのハンドバッグをお持ちの3歳ぐらいのお子さんと花のお母様は西館5階の受け止め割り所までお越しくださいました。いらっしゃいませ。すみませんが、これお願いします。こちらでございますね。お持ち帰りですか？いいえ、贈り物ですから届けてください。かしこまりました。では、こちらへどうぞ。いらっしゃいませ。何かお買い物でございますか？いや、お願いします。どうもありがとうございました。お待たせしました。さあ行きましょう。奥さん、どうして品物を置いてきたんですか？配達を頼んだからです。配達。デパートから直接品物を送ることができるんですよ。へえ、それは便利ですね。次へ行きましょう。え、まだあるんですか？いらっしゃいませ。ヤンさん、ちょっと。これどうかしら。太郎君のですか？いいや、あなたのよ。これはどうかしら。ヤンさん、はい。少し遅くなったから急ぎましょう。はい、さ。遅いな。ごめんなさい、遅くなりまし
ver em linhas gerais o desenrolar da história. Num domingo, Ian saiu para fazer compras com a senhora Kato. A loja de departamentos ficava numa área bastante movimentada, e Ian viu que as ruas estavam fechadas ao tráfego e repletas de pedestres. Eles fizeram compras numa loja bastante cheia. A senhora Kato comprou um presente para alguém e pediu que a própria loja se encarregasse da entrega. Depois, ela escolheu um belo traje para Ian no departamento de roupas masculinas. Saindo da loja, eles tomaram o metrô e foram encontrar o resto da família para assistir a um festival de verão, cuja atração era a dança conhecida pelo nome de Awa Odori. Agora vamos voltar aos pedestres que despreocupadamente caminhavam pelas ruas. No Japão, o comércio abre normalmente aos domingos e feriados. Nesses dias, as prefeituras proíbem o tráfego de veículos nas ruas adjacentes aos grandes centros comerciais, destinando-as exclusivamente aos pedestres. Estas áreas são chamadas de Hokosha Tengoku, que significa literalmente paraíso dos pedestres. No episódio de hoje, a senhora Kato explica sobre esse sistema ao Ian. Vamos ver. 奥さん、どうしてこの通り車は通らないんですか？放射天国だからよ。 O que Ian perguntou à senhora Kato? 奥さん、どうしてこの通り車が通らないんですか？奥さん、どうしてこの通り車が通らないんですか？ Esta pergunta quer dizer, senhora, por que os carros não estão passando nesta rua? Agora, prestem atenção na resposta. 歩行者天国だからよ。 Mas nós vamos estudar uma forma um pouco mais polida do que essa. Ouçam. 歩行者天国だからですよ。歩行者天国だからですよ。 Ela disse, é porque é o paraíso dos pedestres. Vamos retomar. 奥さん、どうしてこの通り車は通らないんですか？放射天国だからよ。 奥さん、どうしてこの通り車は通らないんですか？ 放射天国だからよ。 Gravem bem as partes sublinhadas. どうしてんですか？からです。 Essas estruturas são frequentemente usadas quando perguntamos o porquê das coisas, que é o caso da primeira oração, e quando damos a explicação ou a justificativa desse porquê, que é o caso da segunda oração. Assim, doste equivale ao porquê para perguntas e kara ao porquê para respostas. O verbo que vem antes de desu ka e de kara desu deve estar no estilo não polido. É por isso que usamos toranai em vez de torimasen e da em vez de desu. Vejamos mais alguns exemplos dessa estrutura. Por que não está mexendo? これを押さないからです。 どうして出ないんですか？ 紙がないからです。 E então, puderam acompanhar as partes básicas dessa estrutura? Mine-san estava intrigado porque a copiadora não funcionava. Ouçam o que ele perguntou para Sugihara-san. どうして動かないんですか？どうして動かないんですか？ Ungokanai significa não se move, não funciona. E a oração toda, por que não funciona? これを押さないからです。これを押さないからです。 A copiadora não funcionava porque ele não apertara o botão. Mas mesmo depois que Sugihara-san apertou o botão, a cópia não saía. Então ele perguntou. どうして出ないんですか？どうして出ないんですか？ Agora ouçam a resposta. 紙がないからです。紙がないからです。 É porque não tem papel.
Kami é papel. Bem, vamos voltar ao nosso episódio e buscar mais um exemplo. お願いします。どうもありがとうございました。お待たせしました。さあ行きましょう。奥さん、どうして品物を置いてきたんですか？配達を頼んだからです。奥さん、どうして品物を置いてきたんですか？配達を頼んだからです。 Deu para vocês perceberem as partes básicas das estruturas que estamos trabalhando. どうして品物を置いてきたんですか？ Vamos ver o significado dessa oração. Ouçam mais uma vez a parte sublinhada. 品物を置いてきた。品物を置いてきた。 Shinamono quer dizer mercadoria e oitekita, deixar. Yan-san estava perguntando por que deixou a sua compra, pensando no porquê dela não levar consigo o que havia comprado. Vamos ver qual foi a resposta da senhora Kato. 配達を頼んだからです。 Vejamos primeiramente a parte sublinhada. 配達を頼んだ。配達を頼んだ。 Haitatsu significa entrega e tanonda, pedi. A explicação que a senhora Kato deu quer dizer, é porque pedi que entregassem. Bem, creio que vocês já entenderam como usar essa estrutura para perguntar o porquê de alguma coisa e para dar o motivo disso. Vamos ver agora uma outra maneira de explicar o porquê. Hara, どうして食べないんですか？歯が痛いんです。歯が痛いんです。どうして食べないんですか？お腹が痛いんです。お腹が痛いんです。はあ、そうですか。では、いただきます。 Puderam perceber a diferença nesta maneira de dar uma explicação comparada com a estrutura que vimos anteriormente? Mas antes de analisarmos essa diferença, vamos ver o significado da pergunta. どうして食べないんですか？どうして食べないんですか？ A estrutura dessa pergunta é exatamente a mesma da estrutura que vimos anteriormente, não é? Doshite tabenain desu ka? Quer dizer, por que você não come? A resposta, contudo, é um pouco diferente da oração 1. Vamos ouvir novamente a resposta com a estrutura da oração 2. 歯が痛いんです。歯が痛いんです。お腹が痛いんです。お腹が痛いんです。 Mine-san disse, estou com dor de dente, e Kaiho-san, estou com dor de estômago. Eles disseram isso para explicar o porquê de não estarem comendo. Essas duas estruturas são muito parecidas quanto ao significado, mas a estrutura 1 é mais usada quando explicamos fatos objetivos, e a 2 é mais usada quando explicamos algo subjetivo ou um fato pessoal. Bem, agora vamos fazer alguns exercícios. Vamos começar pela última cena. Respondam a pergunta de Sugihara-san da mesma forma que Mine-san e Kaiho-san responderam. Vamos lá. あら、どうして食べないんですか？ Mine-san estava com dor de dente, lembram-se? Então, respondam em seu lugar. あら、どうして食べないんですか？ 歯が痛いんです。歯が痛いんです。どうして食べないんですか？ Kaiho-san quer dizer que está com dor de estômago. Como vocês diriam isso? どうして食べないんですか？ お腹が痛いんです。お腹が痛いんです。はあ、そうですか。では、いただきます。 Muito bem. E agora, vamos espairecer exercitando algumas letras. 自転車。
Já vimos esta palavra, lembram-se? Jitensha é bicicleta. Há algumas cidades no Japão que têm ciclovias. A ilustração simplifica muito o entendimento, não é mesmo? Agora, vejamos as estruturas usadas nessa cena. 次の方どうぞ。どうしたんですか。お腹が痛いんです。はいはい。どれどれ。どうしたんですか。ジュースが出ないんです。どれどれ。Tivemos outro tipo de estrutura para a pergunta proposta aqui. Do están desu ka? Quer dizer o que aconteceu ou qual é o problema? どうしたんですか。どうしたんですか。お腹が痛いんです。お腹が痛いんです。O médico usou do están desu ka para perguntar ao Kaiho-san qual era o problema e ele respondeu que estava com dor de estômago. E vocês notaram que o médico usou a mesma pergunta numa outra situação? Ouçam. どうしたんですか。どうしたんですか。ジュースが出ないんです。ジュースが出ないんです。 Ouviu-se um barulho estranho e eles viram que era Sugihara-san às voltas com a máquina automática de suco. Quando o Dr. Mini perguntou qual é o problema, ela respondeu que sua lata de suco não saía. どうしたんですか。どうしたんですか。 O médico usou esta pergunta para saber qual era o problema quando algo fora do normal aconteceu. Vejamos se vocês podem usar esta pergunta nesta cena. じゃあ出かけてきます。いってらっしゃい。Quando Kaiho-san diz, bem, vou sair, Sugihara-san responde, itterashai. Itterashai é um cumprimento muito usado no Japão quando nos despedimos de alguém que voltará para o lugar onde estamos. Por exemplo, quando as crianças saem para a escola, o marido para o trabalho ou uma viagem, a mãe ou a esposa se despede dizendo itterashai, que numa tradução literal seria vá e volte bem. Normalmente, respondemos a esse cumprimento com ittekimasu. Mas voltando à cena, Sugihara-san estranha o fato de Kaiho-san ter voltado tão rápido. O que vocês acham que ela vai lhe dizer? どうしたんですか。どうしたんですか。忘れ物したんです。忘れ物したんです。Acredito que já tenham entendido como usar do están desu ka? Agora, vamos voltar ao episódio sobre Yan e ver como essa expressão foi usada. あれ。あの子どうしたんでしょうか。きっと迷子になったんでしょ。あれ。あの子どうしたんでしょうか。きっと迷子になったんでしょ。 Tivemos aí uma pergunta semelhante à anterior, mas em lugar de do están desu ka, tivemos do están deshou ka. Essa terminação expressa que a pergunta de Yan é uma suposição. É o mesmo tipo de pergunta que já vimos anteriormente. あれ。あの子どうしたんでしょうか。あれ。あの子どうしたんでしょうか。 Quando Yan-san viu a criança chorando, ele disse, puxa, o que teria acontecido com aquela criança? Usando a estrutura do están deshou ka, ele não esperava que alguém, exceto a criança, pudesse lhe dizer o que estava acontecendo. E ele não estava também falando com a criança.
Bem, e qual foi a resposta da senhora Kato? きっと迷子になったんでしょう。きっと迷子になったんでしょう。 Sua resposta também foi uma suposição. Ela deve ter se perdido. Vamos voltar à cena anterior, na qual Kai-Ho-san, esquecendo-se de alguma coisa, teve que voltar para o escritório. E vamos comparar com a estrutura que acabamos de ouvir, indicando suposição. じゃあ出かけてきます。いってらっしゃい。どうしたんですか？どうしたんですか？忘れ物したんです。忘れ物したんです。じゃあ出かけてきます。いってらっしゃい。あら、海宝さんどうしたんでしょうか。海宝さんどうしたんでしょうか。忘れ物をしたんでしょう。忘れ物をしたんでしょう。いってらっしゃい。Acho que deu para perceber a diferença, mas vamos retomar o ponto. A pergunta A é usada quando queremos saber diretamente da pessoa envolvida o que está acontecendo. E a B, por outro lado, é usada quando perguntamos a terceiros o que ele pensa estar errado. Bem, e agora vamos trabalhar mais um pouco do hiragana. ちゃ、ちゅ、ちょ、にゃ、にゅ、にょ。 Hoje continuaremos a ver sílabas que, embora pronunciadas numa única emissão de voz, são escritas com 2 fonogramas. Vamos começar com as combinações cujo primeiro fonograma é ti. ち、や、ちゃ、ちゃ、茶碗、お茶、ち、ゆ、ちゅ、ちゅ、注意、途中、ち、よ、ちょ、ちょ、ちょっと、いちょう。 Agora vejamos algumas combinações que se iniciam com o fonograma ni. に、や、にゃ、にゃ、に、ゆ、にゅ、にゅ、に、よ、にょ、にょ。 Bem, voltando às estruturas, hoje vimos como perguntar o porquê das coisas e como dar as razões e explicações. Ouçam. どうして車が通らないんですか？歩行者天国だからです。どうして食べないんですか？歯が痛いんです。どうしたんですか？忘れ物をしたんです。どうしたんでしょうか。忘れ物をしたんでしょう。 Após esta revisão, vamos retomar o nosso episódio sobre a vida de Ian no Japão. Ao rever o episódio, prestem atenção nas estruturas que trabalhamos hoje. Oksan, どうしてこの通り車は通らないんですか？歩行者天国だからよ。歩行者天国。日曜日は車道も自由に歩けるんです。ああ、そうですか。
あれ、あの子どうしたんでしょうか。きっと迷子になったんでしょ。かわいそうに。お母さんどこ行ったんでしょうか。きっと買い物に夢中になってるでしょ。あ、そうかもしれませんね。大丈夫大丈夫。どうもありがとうございました。よかったですね。もう一つ買い物に行きましょう。黄色のポロシャツにブルーのハンズボンをお持ちの3歳ぐらいのお坊ちゃんと花のお母様は西館5階のよろ受け止めラジオまでお越しくださいました。お支払い方法をお選びいただきます。会員の皆様いらっしゃいませ。すみませんが、これお願いします。はい、こちらでございますね。お持ち帰りですか？いいえ、贈り物ですから届けてください。かしこまりました。ではこちらへどうぞ。いらっしゃいませ。何かお買い物でございますか？いや、お願いします。どうもありがとうございました。お待たせしました。さあ行きましょう。奥さん、どうして品物を置いてきたんですか。配達を頼んだからです。配達。デパートから直接品物を送ることができるんですよ。へえ、それは便利ですね。次へ行きましょう。え、まだあるんですか。いらっしゃいませ。ヤンさん、ちょっと。これどうかしら。太郎くんのですか。いいや、あなたのよ。これはどうかしら。E eu me despeço por aqui. Deu a, matar.